Ladies and gentlemen, welcome, welcome, welcome! Estamos aqui reunidos mais uma vez para falar de inglês e falar de inglês com Iron Maiden. Aprender inglês com Iron Maiden, que é coisa melhor? Não tem. Inclusive, se você curte a banda, nós já temos outras aulas. Eu recomendo demais para que você confira. Eu vou deixar os links aqui na descrição e dá uma olhadinha, tá? Mas caso você esteja caindo de paraquedas, muito prazer. Meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês, criadora do Fluency Factor, moro aqui nos Estados Unidos há 6 anos, sou apaixonada por música, sou guitarrista. E tem muita coisa boa aqui nesse canal pra você, então já se inscreva, deixa o seu like e também ative o sino de notificações pra você não perder nada. Agora, falando de Fear of the Dark, vamos dar uma olhada na letra? O que será que você pode aprender com ela, hein? Então vamos pra primeira estrofe. I am a man who walks alone, and when I'm walking a dark road at night or strolling through the park. Então, I'm a man, eu sou um homem, né? Tem até uma música do Tame Impala, I'm a man, que chama, muito boa, por sinal, adoro. I'm a man, eu sou um homem. Who walks alone? Eu sou o homem que anda sozinho, eu sou esse tipo de homem. E esse é um tipo de frase que a gente chama de relative clauses, porque nós estamos falando uma pessoa e o que ela faz. Nós estamos relacionando as duas coisas. Então, sabe aquela menina do escritório? Aquela que... né? Sempre nesse sentido. E para fazer essa associação, essa conexão, para falar de pessoas, a gente usa a palavra who. Who. I'm a man who walks alone. Eu sou um homem que anda, caminha sozinho. And when I'm walking a dark road, e quando eu estou andando, caminhando em uma rua, uma estrada escura, então veja, e quando eu estou andando, é uma ação que está acontecendo, é uma ação contínua, when I'm walking, em uma estrada escura. Aqui é importante destacar que nós temos uma característica antes do que estamos descrevendo. Então não é qualquer estrada, é a dark road. É uma estrada escura. Então, para esse tipo de construção, a gente vai ter o oposto do português, tá? Escura, estrada. É em qualquer momento? Não. É at night, de noite. Or strolling through the park. Ou caminhando pelo parque. Então veja bem, sempre que você quiser dizer que você faz alguma coisa de noite em inglês, a gente vai usar o at night. Mas é o at night mais tarde mesmo da noite. Não é at night, por exemplo, do horário comercial. Então se você ainda trabalha de noite e vai por volta das 7 horas da noite, você pode dizer I'm working at this time in the evening, né? Eu estou trabalhando nesse horário de noite, mas a gente ainda chama de evening. Nós tendemos a usar o at night para o nosso horário livre já, para o horário que a gente está mais em casa mesmo. For example, do you wanna have dinner tonight? Do you wanna have dinner tonight? Você quer sair pra jantar hoje? Você quer jantar hoje? Mas olha só, strolling through the park. Esse strolling é caminhando. Só que a gente tem essa palavra, through, que eu sei que você olhou pra ela, ela olhou pra você e te deu até um arrepio, porque existem muitas palavras em inglês que tem o TH, e não somente que tem o TH, mas tem o T, H, o G, aí tem o R, o O, e fica aquela confusão. Caso você tenha dificuldade com essa estrutura e também com o som do TH, eu tenho 2 aulas aqui no canal já falando sobre esse assunto, tá? Mas through the park, strolling through the park, é caminhando pelo parque, ou seja, através, passeando, cruzando o parque. Não é do lado de fora do parque, é atravessando o parque, pelo parque. When the light begins to change, I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Então, when the light begins to change, quando the light, a luz, então a luz do dia, when the light begins to change, começa a mudar. Então veja, a gente está falando begins, né, com esse S no final, porque nós estamos falando da luz. A luz começa a mudar. The light begins to change. E change é uma palavra muito interessante no inglês, porque pode significar mudar, como nesse contexto, mas change também é troco. Você sabia dessa? Por isso é muito comum em restaurantes ou, enfim, serviços de forma geral, você poder dizer, por exemplo, you can keep the change. You can keep the change. Você pode ficar com o troco. Que seria, né? A troca do dinheiro do que sobrou. É interessante pensar nisso. Essa, inclusive, é uma técnica muito importante para os seus estudos, uma estratégia muito importante, associar. Então, se você lembrar que change é trocar e o troco vem de uma troca e, né, mudança, fica mais fácil de você memorizar. Beleza? I sometimes feel a little strange. Eu, às vezes, me sinto um pouco
Strange. Strange é estranho, o que ajuda a gente bastante. No inglês tem várias palavras que são parecidas com o português, mas tem um significado bem diferente. Mas tem aquelas que têm, né, o som parecido e realmente são próximas, que é esse caso aqui. Mas caso você se confunda muito com isso, você pode assistir a aula de falsos cognatos que a gente já tem aqui no canal. Os false friends. Então, I sometimes feel a little strange. Então veja, just a little strange. A little, só um pouquinho, não é muito não. Aí ele complementa. A little anxious when it's dark. Né? Então, um pouquinho ansioso quando fica escuro. Anxious, anxious. Isso é uma pronúncia interessante, né? Repete aí comigo. Anxious, anxious. Que infelizmente é uma palavra que a gente tem usado bastante, né? No dia a dia. E você pode até experimentar essa própria frase no seu dia a dia. I get a little anxious when... Então, eu fico um pouco ansioso quando... E aí tentar explicar. Então, entramos pro refrão. Fear of the dark. Fear of the dark. Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something is always near. Então, fear of the dark é medo do escuro. Fear of, medo de, the dark, do escuro. Mas será que essa música é só sobre o medo do escuro mesmo? A gente vai ver no final. I have a constant fear. Eu tenho, I have a constant fear, um medo constante, that something is always near, que algo está sempre perto, está sempre próximo. E aqui eu preciso destacar esses somethings. Observe esse apóstrofo S. Aqui nós estamos falando something is always near. Mas no dia a dia, na fala corriqueira, a gente acaba juntando as coisas, então por isso que a gente tem esse apóstrofo. Mas a gente não está falando some things. Something is. Something's always near. Porque essa é uma outra estratégia muito importante de estudo, criar essas distinções. Quais são as diferenças? Por que é isso e não é aquilo? Qual que é a diferença entre os dois? De uso, de aplicação? Então, some things são algumas coisas, enquanto nesse caso aqui a gente tem something is. Something's. Something's always near. E aí seguimos fear of the dark, fear of the dark. I have a phobia that someone's always there. Então, I have a phobia é outra forma de falar que eu tenho medo. I have a phobia, também muito parecido com o português, né? Muda um pouco a pronúncia. That someone is always there. Que alguém sempre está ali. Como se alguém estivesse sempre observando. E aqui também, hein? Someone is. E aí, a guitarra entra com tudo. Agora, essa parte da letra dessa música é muito descritiva. Eu acho que todo mundo já meio que se identificou com ela alguma vez na vida. Nem vem, com certeza. Have you run your fingers down the wall and have you felt your neck skin crawl when you're searching for the light? Então, have you run your fingers down the wall é você já passou os seus dedos pela parede? Have you run your fingers down the wall? Então, você já passou os seus dedos pela parede, descendo assim? And have you felt your neck skin crawl? E você já sentiu a pele do seu pescoço formigar? Porque esse crawl é como se fosse rastejar, como se tivesse algo rastejando no seu pescoço. Só que essa é a sensação de formigamento. Formigação? Formigamento? Formigação. Que, na verdade, faz parte de uma questão aí de alucinação, né? De medo, alucinação. Você tá tão aterrorizado com a ideia de estar no escuro procurando a luz e não tá achando que você fica aterrorizado, entendeu? E ele complementa, when you're searching for the light, né? Quando você tá procurando pela luz ali, pelo interruptor. Então, aqui nesse trecho a gente tem algo muito interessante no inglês, que é o present perfect. Have you run your fingers down the wall? And have you felt your neck skin crawl? Então, isso já aconteceu com você? A gente usa essa estrutura para saber se algo já aconteceu com você. Não que aconteceu no passado, mas isso já aconteceu. A gente poderia até adicionar um ever. Have you ever run your fingers down the wall? And have you ever felt your neck skin crawl? Certo? Essa é uma das principais diferenças entre o present perfect e o simple past. Porque o simple past aconteceu uma vez no passado, acabou, já era, você não tem como mudar. Enquanto o present perfect é desde que você se lembra por gente. Isso já aconteceu com você? É uma ponte entre o passado e o presente, porque a qualquer momento isso pode acontecer, isso pode mudar. Present perfect pode mudar, simple past não pode. Tem aula aqui no canal sobre isso. Seguindo. Sometimes when you're scared to take a look at the corner
of the room. You've sensed that something is watching you. Então, sometimes, às vezes, when you're scared, quando você está com medo, to take a look, de dar uma olhadinha, então to take a look é dar uma olhada, tá? Não é stare, de ficar olhando assim, ó, encarando. Não, isso é to stare. Então é to take a look, é dar uma olhadinha assim, sabe? Dar uma espiada, to take a look. Mas você tá too scared for that. Você tá com muito medo pra fazer isso. At the corner of the room, né? Fazer isso, então dar essa espiada no canto do cômodo, do espaço. Porque room pode ser tanto cômodo, tá bom? Por isso que a gente tem o bed, room, living room, bathroom. Mas room também pode ser espaço. Como, por exemplo, can you give me some room? Você pode me dar um espaço? Tipo, eu posso ficar sozinha um pouco, ok? Mas nesse caso aqui é o quarto físico mesmo, né? A quina, o canto do quarto. You've sensed that something's watching you. Você sentiu que algo está te encarando, está te assistindo, está te observando. Então aqui, watching é uma palavra muito importante. Porque, mais uma vez, não é taking a look, não é dar uma olhada, é watching, sem tirar o olho. Por isso que a gente diz assistir. É porque a gente fica ali, ó, olhando para o mesmo lugar. Aqui também, tem alguém te assistindo, ok? E aqui também, present perfect. You've sensed, you have sensed. E eu não sei vocês, mas na hora que eu escutei esse pedaço para preparar essa aula aqui para vocês, eu lembrei de Paper Cut, do Linkin Park. Eu acho que as letras estão conectadas. E vocês? Falando nisso, tem aula de Paper Cut aqui no canal. Não só essa, mas umas 20 outras aulas só de Linkin Park. Então, se você gosta dessa banda também, confira. E aí, vamos pro refrão mais uma vez. Fear of the dark. Fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark, fear of the dark. I have a phobia that someone's always there. Terceira estrofe. Have you ever been alone at night? Thought you heard footsteps behind and turned around and no one's there. Então, olha aí. Have you ever been alone at night? Então, alguma vez da sua vida você já esteve sozinho de noite? E aí você achou, você pensou, thought you heard footsteps behind. Você achou, você pensou que você escutou passos atrás. Então, thought é pensou, passado de think. I think you're very smart. Eu penso, eu acho que você é muito inteligente. I thought I heard footsteps behind. Então, eu achei que eu escutei passos. Footsteps behind. Atrás. And turned around and no one's there. E se virou e ninguém estava lá. Então aqui a gente pode até comparar a pronúncia de through the park, strolling through the park, and thought you've heard or heard footsteps behind. Through, thought. Through, thought. As you quicken up your pace, you find it hard to look again because you're sure that someone's there. Então, as you quicken up your pace, no que você, enquanto você acelera o seu passo, então to quicken up é acelerar e pace é ritmo, não simplesmente só a velocidade que você anda. You find it hard to look again. Você acha difícil olhar novamente. Então, olha só, find não é só encontrar. Tipo assim, nossa, encontrei o meu controle, né? I found it, encontrei. Não, to find é achar. You find it hard. Você acha difícil to look again. De olhar de novo. Because you're sure that someone's there. Porque você tem certeza que tem alguém ali. Refrão mais uma vez e aí a gente entra para a parte instrumental da música com solo. Quando voltamos para a letra, voltamos com hino. Fear of the dark, repetida várias vezes. E quem já foi num show do Iron Maiden sabe muito bem que é muito emocionante. E aí vamos para a última estrofe. Watching horror films the night before, debating witches and folklore, the unknown troubles on your mind. Então, watching horror films the night before é assistindo filmes de terror à noite anterior. E aqui é interessante porque ele usa a palavra films, right? Films. E você pode usar tanto movies quanto films para fazer essa referência de filmes. Mas você pode perceber que o pessoal do cinema em si, quando eles falam do cinema, de filme, de obras, eles gostam muito de usar a palavra film, ok? Mais do que movies
muitas vezes. Mas estamos liberados a usar o que a gente quiser. Então, watching horror movies the night before. Outra coisa, você viu a pronúncia de horror? Horror. Odeio pronunciar essa palavra, mas tudo bem. O H em inglês, ele tem esse som de o rato roeu a roupa do rei de Roma. Fala aí, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Esse R bem arranhado mesmo, né? Então, horror é o mesmo de hi, hello, house, hospital, horse, ok? Debating witches and folklore. Então, debatendo, discutindo sobre bruxas, witches and folklore. Folklore. The unknown troubles on your mind. Então, the unknown é o desconhecido, porque aqui a gente tem um prefixo, né? A gente tem essa partícula aí, que é o un, que deixa a palavra na negativa. Então, se known é conhecido, unknown vai ser desconhecido, não conhecido. The unknown troubles on your mind. Então, desconhecido bagunça, atrapalha a sua cabeça. Acho que alguém ficou com medo. Maybe your mind is playing tricks. You sense and suddenly eyes fix on dancing shadows from behind. Então, maybe your mind is playing tricks. Maybe, talvez, your mind, a sua mente, is playing tricks. Está pregando peça, está pregando armadilhas, está brincando com você. Is playing tricks. Tricks, inclusive, são os que os mágicos fazem, sabe? A lot of tricks. You sense, então você sente, you sense, and suddenly eyes fix. E do nada, suddenly, seus olhos se fixam. No quê? Eyes fix on dancing shadows from behind. Então, os olhos ficam fixados nas sombras dançantes que vêm de trás. E aí, refrão mais uma vez, na verdade, 2 vezes, e a música termina com uma inversão, né, da primeira frase. When I'm walking a dark road, I'm a man who walks alone. E aí, acaba. Então, vamos falar sobre o que será que essa música tá falando, na verdade. Para começo de conversa, quem escreveu essa música foi o Steve Harris, o dono da banda. E ele se baseou na própria experiência, basicamente, porque ele tinha medo do escuro quando ele era mais novo. E é claro que não é simplesmente um medo do escuro, é o medo que tá nas coisas que a gente imagina que podem estar no escuro. E basicamente, né, ao longo da música, ele tá descrevendo a experiência dele de viver esse medo. Seja quando ele assistiu o filme de terror e aí depois ele começou, né, a ter alucinações ou visões, né, a mind playing tricks, mas que mesmo depois desse dia, quando ele estava andando pelas ruas e quando ele viu que a luz começou a mudar, ele começou a ficar ansioso e ter esse medo constante de que sempre tem alguém, que sempre tem alguma coisa perto e assim por sequência. Mas o que eu acho mais fascinante dessa letra é como ele consegue descrever essas sensações, né? Então, igual o trecho que fala sobre você procurar o interruptor da luz no escuro e você ficar naquele clima de tipo, meu Deus, cadê a luz? E você fica meio nervoso assim, sabe? De sentir your neck skin crawling, for example. E outra coisa que essa música nos ensina são formas diferentes de falar sobre o medo. Então, a primeira palavra que a gente encontra é o próprio fear, né, do fear of the dark, do medo do escuro. Então, a gente sempre pode usar dessa forma, né, de o medo, eu tenho este medo, como substantivo mesmo, mas fear também pode ser verbo, e aí ele vem como temer. I fear she might take a long time to recover. Eu temo que ela leve um tempo muito longo para se recuperar. I fear something. Ele também usa a palavra scared, então, to be scared, to take a look, né, de ter medo, de dar uma olhadinha. Mas a gente ainda poderia usar, por exemplo, a palavra afraid, to be afraid of. I'm afraid of the dark, né? Eu tenho medo do escuro. I'm afraid of heights. Eu tenho medo de altura. I'm afraid of spiders. Eu tenho medo de aranhas. Ele também usou a palavra phobia. Então tá aí a 4ª opção que nós temos, tudo isso para falar de medo. E a opção assim mais comum do dia a dia para falar que a gente tem medo de coisas de forma geral é o afraid. I'm afraid of. E o scared, além da gente ter essa interpretação do medo em si, ele tem mais a ver com estar assustado, estar com medo, estar apavorado. Então só para organizar aqui as ideias é o seguinte: quando a gente fala que a gente have a fear, is afraid of something,
or have a phobia, a gente tá falando de uma característica nossa, né? Uma coisa que a gente não gosta. A gente é assim. Enquanto scared é muito mais momentâneo, é muito mais da situação em si. Ficou clara essa diferença pra vocês? Deixa aqui embaixo que eu quero saber. Mas me conta, Fear of the Dark é uma das suas músicas favoritas do Iron Maiden? Se não, assim como eu falei, já deixa a sua sugestão aqui embaixo e, claro, confira as aulas anteriores que eu já fiz da banda. Agora, pra eu saber que você ficou aqui no vídeo até o final, deixa o emoji da lanterna com seu comentário aqui embaixo. E aí, guys, gostaram da aula de hoje? Então, ó, se você ainda não se inscreveu, já se inscreva, deixa o seu like e também ative o sino de notificações, porque além da gente ter um vídeo por semana, também temos algumas semanas que eu faço live às quintas e geralmente é com música. Então, junte-se a nós e eu te espero na próxima quinta. Guys, thank you so much for joining me today. I hope you have enjoyed this class and I hope to see you in the next one. Bye!